inclinar a cabeça e orar juntos. Ó Pai, nosso Deus que está no céu, obrigado por ouvir nossas orações, quanto nós é tão indignos de tal privilégio. Obrigado por promessas de Senhor, mesmo para fazer presente quando a congregação está bem junto. Nós reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E portanto, nós esperar a presença de Senhor, por forma que o nome de Senhor pudesse ser glorificado, Pai. Livra-nos do mal, ajudar cada indivíduo nas horas que tu vi a palavra de Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos a abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 4. Levítico é o terceiro livro na Bíblia, capítulo 4. Em Israel, no sistema de santuário que Deus tinha instituído, tinha duas formas de fazer que pecado pudesse vá para o santuário. E nós sabemos que o santuário é que foi construído primeiramente para Moisés, que o santuário estava de representação. E quando eu te falar de que a tenda é que tinha dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Que as duas partes do santuário estavam de representação. Pátio do santuário estava de representar terra. E portanto, quando nós te falar de pecado que era levado para dentro do santuário, na aplicação espiritual hoje seria a forma que pecado é levado para o céu. Porque afinal tem um registro de pecados no céu. E Deus estava a te ensinar a nós de maneira coisas de acontecer hoje através do santuário que Deus dá para construir no Velho Testamento. Eu estava a falar, tinha duas formas que pecado era levado para dentro do santuário. Primeiro, era quando os sacerdotes podiam comer parte daquele sacrifício. Aquele sacrifício, te falar de sacrifício de que os animais. E nós sabemos que os animais estavam a representar o quê? O Senhor Jesus Cristo, certo? E sacrifício de que os animais eram representação de sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz mais tarde. Quando um pecador comum, qualquer alguém em Israel, cometesse pecado, ele estava a trazer um animal para o santuário, ele estava a colocá-lo de cima daquele altar de sacrifício, ele estava a colocar-se em mão de cima da cabeça daquele animal como uma espécie de transferência de pecado para aquele animal. Depois ele estava a sacrificar aquele animal ele mesmo. E aquele sacerdote que tivesse de serviço aquele dia, depois que aquele animal fosse cortado e queimado, ele estava a comer parte daquela carne daquele animal e ele estava a entrar dentro do santuário. O sacerdote estava a comer parte dessa carne ali no pátio, depois ele estava a entrar dentro do santuário, era simbólico de transferência de pecado para dentro do santuário. Porque as carnes dos animais que estavam dentro do corpo do sacerdote, sobre essa carne foi posto pecado daquele pecador. Portanto, era uma carne misturada com o pecado. E quando o sacerdote comeu, ele estava por dentro dele, e aquele sacerdote estava a tornar um meio de transporte que era para levar pecado para dentro do santuário. Se a presença dentro do santuário, com aquela carne dentro dele, era a forma de levar aquele pecado para dentro do santuário. Claro, quando um pecador comum cometesse pecado. Se acaso fosse um sacerdote que cometesse pecado, era diferente.
Que o sacerdote estava a trazer aquele animal, tal como qualquer outra pessoa estava a fazer, pôr a mão de cima de cabeça daquele animal, um símbolo de transferência de pecado para aquele animal, mas porque era pecado de sacerdotes, então sacerdotes que podiam comer aquela carne daquele animal como forma de transferir pecado para dentro do santuário. Naquele ponto lá, quando era um sacerdote que pecava, estava a tirar sangue daquele animal, e um sacerdote estava a bater esse sangue para dentro do santuário, ele estava molhadete na sangue, e ele estava lançado naquele véu que estava a separar o lugar santo do lugar santíssimo. E que era uma forma de pecado outra vez ser levado para dentro do santuário. Das vezes ele acabava dentro do corpo do sacerdote, porque o sacerdote tinha pecado. Das vezes era simplesmente que o sangue era levado e que o sangue, óbvio, tinha pecado nele. Lembrar, uma linguagem simbólica que nós usamos, ou que a Bíblia te usa. Mas simbolicamente pecado na sangue, e quando o sangue é levado para dentro do santuário, espargido ou espalhado naquele véu, é como se esse pecado que vai na sangue, agora de dentro do santuário, registrado naquele véu. A ideia que era aquele véu, e dera lançar a sangue na direção do Santíssimo, porque dentro do Santíssimo, o que tinha dentro de aquela arca? Único, o quê? Que os 10 mandamentos. Era que os 10 mandamentos que tinham sido quebrados por causa do pecado do pecador, e portanto era necessário sangue. Nesse caso ali, quando o sangue era espargido, é como se o sangue era para cair dentro daquela arca, onde é que tinha aqueles 10 mandamentos. Transgressão da lei estava a exigir derramamento de sangue do pecador. Visto que o pecador que estava de bem morrer, Deus encontrou um substituto, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E, portanto, tanto transferência da sangue, como as carne e que vai junto desse sacerdote, era uma forma de levar pecado para dentro do santuário. E assim estava a ter um registro dentro do santuário de pecado que tinha sido cometido. Agora, ali no capítulo 4, quando a cerimônia, como acabei de explicar, estava a ter lugar, no verso 31, a Bíblia está a falar o que estava a acontecer com o pecador, quando ele trazia esse animal e ele confessasse o pecado sobre ele, e o resto do trabalho era agora de que os sacerdotes para levar dentro do santuário. E lembrar que os sacerdotes estavam de representar quem? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus era aquele sacrifício, aquele animal no altar, e também ele era o sacerdote. O que escreve lá numa linguagem simples é que o Senhor Jesus morreu para nós, e depois onde é que o Senhor Jesus vai? Ele vai ao céu. Ele sai de terra, ele vai ao céu. Tal como o sacerdote estava a passar de santo para, aliás não santo, de pátio para aquele santuário, dentro do santuário, right? Pátio representa a terra, aquele santuário estava de representar céu. O Senhor Jesus morreu ali na pátio, que é a terra, e depois ele vai ao céu, right? Quando o Senhor Jesus estava de morrer na cruz, ele tomou sobre ele pecado de todos. Nesse caso, aqueles que estavam de bem confessar esses pecados por causa de aceitá-lo como Salvador. Ele toma aqueles pecados sobre ele, e quando ele vai ao céu, ele leva registro, ele leva os pecados, que era para fazer um registro na céu. Ele leva os pecados no seu corpo. Tal como o sacerdote estava a entrar dentro do santuário, com os pecados eram forma de transferir de pátio para o santuário. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo quando ele vai ao céu. Agora, a Bíblia fala quando esse pecador trazia esse sacrifício, no verso 31, que ele fala. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado.
E a última parte é que te interessa a nós. Que a linguagem antes é complexa, que te interessava, mas a conclusão era que o pecador, seus pecados eram perdoados. Esse é o sacrifício diário. Ou seja, todos os dias alguém podia bem com o santuário, com aquele sacrifício, aquele animal, ele estava sacrificado, aquele animal estava morrendo em bom lugar, estava bem embora, os pecados perdoados. Tal como quando o Senhor Jesus morreu na cruz, tal como aquele animal é que era sacrificado, nós não vamos embora com nossos pecados perdoados, enquanto ele foi sacrificado. Nossos pecados foi perdoados, tal como, óbvio, está a falar quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando confessar nossos pecados, era a mesma experiência desse pecador nesse verso 31. Pecados eram perdoados, mas que os pecados estavam a desaparecer. Que os pecados foram perdoados. A Bíblia fala pecados desse pecador foi perdoado. Mas agora nós pular para o capítulo 16 de Levítico. Levítico capítulo 16. Que os pecados é que foi perdoados. No Levítico capítulo 16, a Bíblia te deixa nós saber que uma vez por ano na Israel tem um trabalho de purificação do santuário. Que o santuário era contaminado ano inteiro. Cada vez que alguém pecasse, ele estava a trazer seu sacrifício. Pecado era transportado para dentro do santuário. E, portanto, os pecados de dentro do santuário, que o santuário torna contaminado ou impuro. Nós seguimos, nós precisamos ouvir com atenção. Que o santuário fica contaminado por causa do registro de pecados que estava lá. Que o pecador vai embora perdoado. Que é isso que não lê? Mas que o pecado continua registrado dentro do santuário. Right? E a Bíblia está falando em Israel, uma vez por ano, que era chamado o dia da expiação. Era no 7º mês do calendário judaico, dia 10. Naquele dia, a Bíblia fala que o santuário tinha que ser purificado. Estava a trazer 2 botes para o santuário. Estava a trazer 2 botes para o santuário naquele dia. Um de que os botes estava a representar Satanás e um de que os botes estava a representar o Senhor Jesus Cristo. Aquele bote que estava a representar o Senhor Jesus era sacrificado aquele dia, mas ninguém estava a pôr a mão de cima daquele bote para confessar pecados nele. Naquele dia a boca podia passar pecado para aquele bote, porque o sangue daquele bote tinha que estar limpo de qualquer pecado, por forma que ele pudesse vá para o santuário, que era para purificar o santuário. Boca de vá purificar alguma coisa com água suja. A água tem que estar limpa, certo? Portanto, naquele dia, ninguém estava a passar pecado para aquele bote, sangue está limpo, e portanto, aquele sangue era levado para dentro do santuário, no dia da expiação, que era para purificar o santuário. Isso é o que nós estamos ali no capítulo 16, verso 15 e verso 16. Levítico 16, verso 15 e 16, já está falando o seguinte. Depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Amém. Quando Bolé fala expiação, é o mesmo que fará a purificação do santuário, por causa da imundícias, pecados, qualquer outra palavras lá. Transgressões, ou seja, tudo isso tinha combate dentro do santuário. E por isso o santuário tinha que ser purificado. Como é que os pecados, as transgressões entram dentro do santuário outra vez?
Quando isto foi transferido para dentro do santuário, depois que o pecador trazê-lo, o sacerdote transferiu para dentro do santuário. Está junto? Toma nota se acaso depois vou quiser ler isto forma de transferência de pecados. Vou ler agora para boca distrair. Mas na casa vou poder ler Levítico capítulo 4, a partir do verso 2 para frente. Naquele capítulo 4, ele te falava de transferência de pecados de grupos diferentes. Se fosse um sacerdote, se fosse um príncipe, se fosse toda a congregação e se fosse apenas indivíduos. Era apenas duas formas. Tão somente sacerdote e toda a congregação era a mesma forma. E se fosse um príncipe e uma pessoa comum em Israel, era também a mesma forma. Porque apenas tinha duas formas de transferir pecado para dentro do santuário. Boca tu já tão específico no capítulo 4 de Levítico, as formas de comer aquela carne que era transferida para dentro do santuário. Você vai encontrar isso no Levítico capítulo 10, que é a referência que vou te tomar. Levítico 10, vou poder ler a partir do verso 14 para frente, de maneira que os sacerdotes tinham que comer aquela carne, que era a forma de transferir pecados também para dentro do santuário. Seja como for, que o santuário fica contaminado e tem um dia que o santuário tinha que ser purificado. Tudo aquilo era tipo ou exemplos, ilustrações, de maneira que no plano da salvação coisas estão funcionando. Tal como que o animal era sacrificado no altar e que lá estava de representar o que é mais tarde. Sacrifício do próprio Senhor Jesus na cruz, certo? Da mesma forma, um dia que o santuário tinha que ser purificado, e nos dias, aquilo estava de representar início ou processo do juízo. É no juízo que o santuário nasceu de ser purificado. Ok. Mas, antes de não avançar, deixa-me falar isso. Como adventistas do sétimo dia, normalmente nós é atacados por evangélicos, pessoas que é parte de outras denominações. Está falando, nós como adventistas, essa doutrina que nós temos, porque nenhuma outra igreja tem essa doutrina como acabado, que é bíblico, não acabado de ler na Bíblia, nenhuma outra igreja tem isso. Acho que tu compreender todo esse processo de santuário, e portanto o que está atacando conosco é nós como adventistas, nós que te dá pessoas segurança de salvação. Nós doutrina te fazer pessoas ficar constantemente inseguro acerca de sua salvação. Porque afinal o que nós está falando é Deus te perdoar, mas Deus te guarda um registro de que os pecados. É este está a falar quando Deus perdoar que os pecados, te desaparecer. E já é purificado imediatamente. Deus que ficar que nem um registro. Quando vou confessar, vou aceitar Jesus como bom Salvador, pronto. Deus lançar na profundeza do mar. O facto é que mesmo lançar na profundeza do mar, Deus pode tirá-lo outra vez. Right? Deus pode pescá-lo outra vez, se vou quiser. Mas, isto não é este tipo de verso, não, o pecado, de desaparecer, portanto, pessoas têm segurança, que têm isso, aquele pecado poder voltar contra mim outra vez, de acordo com a doutrina da igreja adventista, etc. Mas, vou ler a bocata no Levítico 4, que o pecador vai perdoado. Se boca voltar para aquele pecado, ou para qualquer outro pecado, boca tem razão para temer. É o seguinte? Mas o facto é que Deus tem um registro, tal como no dia, o santuário está a ficar contaminado, pecado ficar registrado lá, e tem um dia no juízo que Deus está a propor agora purificar o santuário de que os pecados. Mas cada vez, ou cada dia, e por agora, esse juízo até no processo nesse momento, mas ainda não está concluído. Quando o juízo ficar concluído, Deus te purificar o santuário no céu, tal como o santuário era purificado na terra. Vai? Mas, seja como for, já me dava um outro exemplo que Deus te guarda um registro dos vossos pecados. Por exemplo, nunca te balei, nunca te dá o mesmo capítulo, porque tem que bater bem agora, mas na Mateus tem um capítulo em que está a falar que tem um rei.
Aquele rei começou a fazer conta com os seus servos para saber o que cada um estava a dever. Ele encontrou um que estava a dever $milhões se vou trazer para dias de hoje. $milhões. Ele mandou chamar servo. Ele falou, se acaso boca pagamos o que te devemos, te vai pôr na prisão, ou te vai vender como escravo, que é para obter o que precisar. Aquele servo suplicava ao rei que era para perdoar aquela dívida. E a Bíblia fala que aquele rei perdoar aquela dívida, certo? Tal como aconteceu na cruz. O Senhor Jesus que perdoa a nós com ser morto na cruz. Ele que toma aquela dívida sobre ele. Certo, exatamente o que aconteceu. Mas a Bíblia fala que aquele servo saiu de presença daquele rei, é que te representa Deus, que o servo vai à rua, ele encontrar outro alguém que estava de dever, nos dias de hoje seria cerca de $20. Quanto é que ele estava de dever, rei? $milhões. Aquele rei perdoou ele, certo? Ele saiu, ele encontrou alguém que estava de dever 20, a Bíblia fala, lança a mão no pescoço, ele sacudiu, ele fala, dá-me dinheiro. Esse boca dá-me ele, um povo na cadeia, um povo na prisão. E quando aquele homem suplica, perdoa-me, please, perdoa-me o dinheiro que te deve. Ele fala, não. Ele apanha o homem, ele ficha o homem na prisão. A Bíblia fala que alguns servos que testemunham aqui, eles bem ter de rei. Eles falam, rei, que o homem que bom perdoar, ele sai lá fora e foi dessa forma que ele lidar com o servo de seu. O que é que o rei fazia? O rei mandava chamar o homem outra vez. Aquele homem tinha pensado, tinha pecado, desapareceu. Ele saiu de cabeça de rei, portanto, que tem como? Ele bem virá contra mim outra vez. Não. A Bíblia fala que o rei mandava chamar aquele homem e ele falou, servo malvado. Não perdoar tudo aquela dívida porque vou insistir comigo a pedir. Mas agora, me também lançado na prisão, até que cumprir todo o pagamento que vou te suposto dar. E assim foi. Ou seja, o que o homem estava de dever, rei perdoá-lo, mas que a mesma dívida que ele tinha, o rei tornar chamá-lo e pôr ele de cima outra vez. Vocês entendem, pessoal? Isso é bíblico. Toma nota, se você quiser ler depois, na Mateus capítulo 18. Ou seja, que vou pensar, enquanto o juízo que tem lugar, que bons pecados que foi perdoado, que se acaso, porque tem igrejas que te ensinam uma vez salvo, salvo para sempre. Isto fala, ok, vou aceitar o Senhor Jesus como bom salvador hoje, a partir de hoje não importa de maneira que vou viver, vou estar salvo. Vou poder voltar para o pecado, viver no adultério, viver no mundo, e mesmo assim vou te bater. Isso que é bíblico. É por isso que Deus falou, perdoar, mas não mantém o registro. Se vou dar para outro, vou voltar para o pecado outra vez, e vou morrer nos bons pecados, que os pecados com perdoar, depois de cima de boa, vou pagar para ele um dia no inferno. Nós seguimos, pessoal? E essa tem segurança enquanto vou manter a obediência, ou não? O problema é pessoas que gostam dessa doutrina porque querem ser perdoados e vivem no pecado ainda. E para Deus levar-se ao céu mesmo assim. Não, depois que Deus perdoar, make sure que vou continuar a andar direito com Deus, na obediência. E se vou pecar, fine, confessar o pecado outra vez. Mas o que vou poder sentir confortável é que vou poder confessar hoje e daqui para frente viver no pecado até o dia de boa morte, and that's fine. Tem pessoas que estão isso. Tem pessoas, em algumas denominações, porque foi batizado mesmo quando eles eram bebê. O que nunca devia acontecer. Isto é que este céu porque foi batizado quando já era bebê. Bom, foi batizado? Yes, me já foi batizado. Quando? Vou-te lembrar, batismo? Não. Quem batizar? Meus pais. E portanto, botou o céu. Vou poder estar a viver como um ímpio hoje. No pecado, na tudo o que tem. Porque vou foi batizado um dia, vou estar salvo. Are you serious? É dessa forma que ele trabalha? Não, claro que não. É por isso, a linguagem da Bíblia é a todo homem que se arrependa. Deus te esperará arrependimento. Não leio aquela primeira passagem daquela folha, é que tem exatamente a descrição do como acabado de falar ali. De maneira que o pecador era perdoado, mas o pecado estava a continuar registrando. Aquela primeira passagem daquela folha está a falar o seguinte. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido,
não cancelaria o pecado. Que o sangue de Cristo estava a fazer para o pecador. Ele estava a livrá-lo da condenação da lei. Quando vou aceitar o Senhor Jesus, vou confessar os pecados, lei que te condenava mais. Desde que vou voltar para o pecado outra vez. Porque lei te condena o quê? Pecado. Certo? Lei te condena o quê? Pecado. E óbvio, pecado de viver na pecador. Pecado que é uma coisa abstrata. Pecado de viver na pecador, certo? É portanto, enquanto você viver no pecado, a lei te condena. Mas a partir do momento que vou confessar, vou abandonar, a lei já que te condena mais. Vamos falar, confessar ou condenar. Lei que te condena mais, você entende? É por isso que quando Paulo te fala no Romanos 6, já não que está debaixo da lei, o que ele te fala é não que está debaixo da condenação da lei, por você viver na obediência. Mas afastado da obediência, a lei te condena. Você querer ser condenado pela lei, arrepender e confessar. É difícil? É complicado? Não. Mas pessoas querem viver no pecado. E que tem nenhum conforto na Bíblia para aqueles que vivem no pecado. Eu concluí aquela passagem, ao mesmo tempo que Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até ao dia da expiação. Mas esse permanecia no santuário até o dia da expiação e que estava a representar o tempo do juízo dos últimos dias. Quando Deus te vai julgar, o primeiro juízo que te acontecer nesse momento é apenas para aqueles que um dia professar ser parte do povo de Deus. Para aqueles que nunca aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, essa primeira fase do juízo que tem a ver com eles. É apenas para aqueles que um dia assumir ou aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, e Deus te vai julgar para confirmar se depois que já aceitar a salvação, eles continuar a andar com Cristo ou se eles voltar para pecado. Nós seguimos lá. O juízo te vai confirmar isso. Se vou manter leal ou se vou abandonar Cristo. Afinal, muitos que têm feito isso. Que tem muitos que têm sido batizados, que confessar o Senhor Jesus Cristo, e que depois voltar para o mundo e para o pecado. O juízo te confirmar, portanto, caso de tais pessoas. É por isso, Deus que te eliminar registro dos pecados, aliás, tem mais uma razão que eu queria apresentar, e por que razão os pecados te mantêm no registro? Por que razão os pecados te mantêm no registro na cela? Não abre Bíblia na 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e verso 17. Coisa é que ele fala? 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não sabeis que sois templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Isso é claro quando nos tornamos crentes. Bom como um indivíduo, bom é um templo ou um santuário. Bom, yes. A partir do momento que vou aceitar o Senhor Jesus como bom Salvador, bom é considerado um santuário individualmente. Tal como tinha esse santuário no Velho Testamento, que foi construído, que serviço estava tendo lugar neles, a Bíblia está falando, bom como um indivíduo, bom é um santuário também. Aliás, nós voltar para Levítico capítulo 16 outra vez, Leviticus, that's chapter 16 of that book again,
That's the third book in the Bible. Levítico capítulo 16. No lê a bocado no verso 16, Deus crê no dia da expiação purificar o santuário. Que as transgressões, que os pecados, e que te registrar lá, tem um dia que devia ser purificado. Mas não está no verso 30. Verso 30 desse mesmo capítulo 16, Levítico 16, verso 30, que o Zé quer falar. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém. Naquele dia se fará expiação para purificar o santuário. Não lhe falar para vos purificar. No dia da expiação, que era uma representação do juízo por vir, Deus tinha um propósito, não somente de purificar o santuário, mas de purificar quem mais? Como um indivíduo. Naquele dia, o santuário tinha que ser purificado e o indivíduo também devia ser purificado. Está seguindo? Portanto, naquele dia, vou poder falar que tinha 2 santuários e que tinha que ser purificados. E santuário nas céus. Porque o santuário na terra que tinha aquele sacrifício era uma representação do santuário que hoje está localizado na céu. Não está junto, pessoal? Portanto, no dia da expiação, no dia do juízo, mesmo nos dias, tal como era representado na passada, Deus queria purificar o céu de pecados que está registrado lá, e Deus queria purificar o próprio indivíduo de pecados que está registrado na nós. Porque não é abocado que nós, como indivíduos, nós é templo ou santuário do Espírito Santo. Que é assim, pessoal. Agora, deixa-me ser ainda mais específico. O que tinha dentro do Santíssimo do Santuário? Que os 10 mandamentos que estavam colocados dentro daquela arca, certo? Deixa-me perguntar, na boa como um indivíduo, boa como um santuário, que parte de boa que é lugar santíssimo? Que tem nenhuma dúvida, certo? Nós mente é lugar santíssimo. Será que não podemos falar que aquela arca no lugar santíssimo era cérebro? É que te contém mente nele? Right? Tal como no lugar santíssimo tinha aqui os 10 mandamentos, não está o Bíblia a falar na Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Boa é um santuário, tal como tem um santuário no Velho Testamento. Aquele santuário no Velho Testamento tem uma parte que era o lugar santíssimo, onde tinha que os 10 mandamentos guardados dentro de uma arca. Eu perguntava há pouco, boa como o santuário, qualquer parte de boa que é lugar santíssimo, lugar mais santo, lugar mais sagrado, é momento. Afinal, as batalhas mesmo entre o bem e o mal é exatamente que é para tomar controle da mente. Aliás, a mente é quem que boi. O que está na mente é que te fazer boa pessoa que boi. Já falei isso várias vezes ali. A pessoa chega familiarizada, por exemplo, bons braços que é quem que boi. Bom coração que é quem que boi. Vou poder perder os braços, vou continuar a ser quem boi. Este fazer um transplante de coração, vou continuar a ser quem boi. Certo? Ou não? Este trava os dentes, este dava uma dentadura postiço. Vou continuar a ser quem boi. Yes, you got the point. É a partir do momento que alguém tivesse começado com o bom mente, botava deixar de ser quem que boi. Lá é lugar sagrado, lá é lugar santíssimo.
Eu não estou a Bíblia falar, Isaías 51, essa lá, verso 7, que a Bíblia fala. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Vós cujo coração está a minha lei. Quando te falar de coração, que é que te fala dele? Mente, certo. Saber quando a Bíblia te refere a coração, é linguagem poética para referir a mente. Tal como o homem pensa no seu coração, assim é. Boca de pensar com o coração, boca de pensar com mente. O Senhor Jesus, algumas vezes, fala o que é que nós está pensando em nosso coração. O que é coração? Te falar de mente. E a Bíblia fala, a lei de Deus deve estar na qual parte do vosso santuário. Momento. É lá que a lei de Deus deve estar guardada. Tal como no lugar santíssimo do santuário, é onde que os 10 mandamentos estavam guardados. Mais um verso, na Salmos capítulo 37. Salmos 37. Salmos 37, verso 30 e verso 31. Salmos 37, verso 30 e 31, ela fala o seguinte. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do seu reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não revelarão. A lei do seu Deus está na sua mente. Para poder traduzir. Lei deve estar guardada na mente, que lá é o lugar santíssimo do vosso santuário. E no dia, no dia da expiação, Deus estava a procurar não somente purificar o santuário, que é espaço, mas Deus estava a procurar purificar o indivíduo. Ok, assim? Tem uma passagem popular que nós costumamos repetir nas igrejas, no Testemunho 5, é que está a falar, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o nosso caráter tiver uma mancha ou uma mácula. É deixado conosco remediar os defeitos de caráter, purificar o templo da alma de toda imundícia, e então a chuva seródia virá sobre nós, tal como veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Purificar o templo da alma. O que é alma? Mente, pessoal. Alma é mente. I know pessoas nas várias outras igrejas que têm uma ideia que a alma é um fantasma, um ghost, é que te sai de boa cor, é que te viajar, é que te bem visitar. Mesmo no Novo Testamento, quando a palavra alma é usada, tudo bem que é usado no Novo Testamento, a palavra no grego que se traduzia alma no Novo Testamento é a palavra psique. Qual é a origem do quê? Psicologia, psychology, psyche. Essa que é a palavra que é traduzida alma ou soul na Bíblia. Psique. E você saber, psique é exatamente mente. Psychology, logia é estudo. Psicologia é estudo da mente. O que é que significa? E quando falaria purificar o templo da alma de toda a imundícia. Ou seja, não tem um templo, é nos mentes, é que precisa ser purificado, por forma que não receber a chuva seródia, que é o mesmo que o selo de Deus. Você vê isso, certo? Chuva seródia é o selo de Deus. Não precisa a gente pensar, selo de Deus é o sábado. Que lá é selo de 10 mandamentos. É como se você tivesse que dobrar 10 mandamentos, selo que botava pôr na ele é o sábado. Que lá é que te dá mostrar quem que tem autoridade para escrever os 10 mandamentos. A te identificar, é selo de 10 mandamentos, sábado. Mas quando eu te falar selo que o povo de Deus precisava receber nos últimos dias,
é a chuva seródia. Portanto, você tem os 2 santuários que precisam ser purificados. Aliás, naquela folha que botem, não lê aquela terceira passagem número 3, naquela folha. Coisa que ele falou. Passagem número 3. Enquanto o juiz investigativo... Está aberto o microfone? Enquanto o juiz investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Que é a mesma coisa. Enquanto tem um trabalho de purificação que te acontecer no céu, deve ter um trabalho de purificação na boa, especialmente nos dias que nós te viver. Ontem mesmo, estava a estudar com Cláudia, com Miriam, eu estava a falar sobre isso. De maneira, quando a porta da graça fechar, Deus te continuar a ter um grupo de fiéis na terra. Quando já que tiver mais oportunidade para ninguém mais ser salvo, bem para frente em breve, porta da graça te fechar, ou seja, graça para salvação, já que te ficar disponível naquela altura, mas Deus te continuar com fiéis na terra. O Senhor Jesus está terminar trabalho no céu, está terminar trabalho de purificação no céu. E, portanto, naquele momento, se acaso vou cometer esse pecado, o pecado estava baixo céu. Lembra, quando não te confessaram, não te mandaram os pecados para o céu. Que é difícil compreender esse conceito que nós já no santuário, right? Ou seja, no pecado também, Deus perdoa meus pecados. Ou seja, para onde é que te mandasse confissão? Para o céu, certo? Ou seja, e quando Deus recebeu na céu, Deus agora está perdoado lá na céu. Quer dizer? Primeiro, quando o pecado é registrado na céu. Ou não? Quando não peca ali na terra, o pecado é registrado lá. Quando não confessar na terra, na céu é registrado perdoado, ao lado do bom pecado. Porque Deus perdoa, mas o pecado continua lá, só que é escrito perdoado ao lado dele. No dia da expiação, Deus te propôs erase o que está lá. Deus está falando que quer bem guardar um registro para sempre. Mas por agora, até que o juízo te ficar completo, Deus te mantém um registro. Are you going to make sense, pessoal? Right? E não acabamos de ler essa passagem, porque não lê o mesmo Levítico a bocado, não somente o santuário devia ser purificado, mas o indivíduo tinha que ser purificado, e esse é o dia que nós te viver, pessoal. Vou-te viver com pecado na boa vida. Porque se porta da graça ficha hoje, e vou continuar a pecar, pecados te ficar sobre boa, que tem ninguém na céu para receber belo, para perdoar belo, portanto, vou-te ficar perdido no bom pecado. É por isso que nós temos que ter vitória sobre o pecado hoje. Se nunca bate habituar a ser vitoriosos sobre o pecado hoje, se vou pensar que vou te bem pecado, e o Senhor Jesus já aparecer nas nuvens também, vou te perdido. Porque se vou pecar num período quando graça já que está disponível para perdoar o pecador, aquele pecado está a ficar de cima de boa. E se tem pecado na boca que foi perdoado, a boca está a céu. Então, vou ter que bater habituado de hoje, se tem pecado na boa vida, obter vitória sobre ele, enquanto graça está disponível. E graça que está disponível agora. Yes, mas coisa que não está a fazer. Não te desperdiça a graça que está disponível. Tem pecados, talvez, na boa vida. Se boca saber o que é pecado, boca é desculpado, anyways, porque Deus dá a nós essa palavra. É por isso, homens têm um dever de estudar para compreender qual que é a vontade de Deus. Isso é pecado, de acordo com a Bíblia que deve fazer, e vá a Deus e confessá-lo. Se você negligenciar tal coisa, você viver no pecado, você corre risco de ficar perdido. Vou precisar confessar os pecados. E parar de brincar com Deus, vou poder negligenciar diante de homens para reconhecê-lo, mas Deus sabe perfeitamente qual que é o vosso pecado, e vou saber de vós. Portanto, já dá para todos.
Às vezes nos orgulhosos, nunca de reconhecer o que nós fazer torto, e por causa disso, pode acabar por ficar perdido. Portanto, por orgulho de lado, reconhecer diante de Deus o que vou fazer torto e reconhecer diante do ser humano também. Porque se boca reconhecer diante do ser humano, Deus quer te perdoar. Deus está a falar que vou aproximar de mim de bem pedir perdão quando ainda vou bater de bom próximo e resolver com ela. Mas já vou poder viver com ódio para pessoas ali na terra e simplesmente, Deus perdoar meus pecados. Não! Deus fala, vá resolver primeiro com o próximo. É o seguinte, pessoal. Eu não ficar de dar para dor, não saber que tem coisas que não tem que resolver e nunca está a fazer. A Deus não falar sobre isso, de maneira que é condição para reavivamento. Vais nós não continuar morte espiritual, é porque nunca te reconhecer os pecados, nunca te confessares. Nunca ter humildade para reconhecer o que não fazer torto. E portanto não te continuar morto espiritualmente. É assim que vou querer ficar? Claro que não. Uai que Deus quer te apagar os pecados imediatamente agora. Uai quando vou confessar? Deus quer te apagar imediatamente. Não tem aquele quarto passagem que botei naquela folha. Aquele quarto passagem número 4. O que é que ele falou? Passagem número 4. Assim como o artista transfere para a tela os traços do rosto, os traços de caráter de cada pessoa são transferidos para os livros do céu. Deus tem uma fotografia perfeita do caráter de cada homem, e esta fotografia ele compara com a sua lei. Deus tem o que no céu? Uma fotografia perfeita de caráter de cada. Vamos seguir, pessoal. Onde é que uma fotografia de bom caráter está registrada ali na Terra? Quer dizer, talvez que é fotografia. Onde é que o original de bom caráter está registrado? Na mente, pessoal, certo? Na mente é onde é que está registrado caráter que bom tem. Ou não? É nos vossos pés que o caráter está registrado? Na mente, certo? Essa passagem fala que Deus tem uma fotografia perfeita de caráter de cada indivíduo na qual santuário. Na onde, pessoal? Nós seguimos. No céu, de esperar feedback, porque ele te ajuda a se manter atento. Nós seguimos. Tem pessoas que te distraem, mas tem que fazer perguntas para trazer. Tal como tem um registro de bom caráter na boa, tem um outro registro de bom caráter na onde? Tem 2 santuários. Tem um santuário no céu e tem um santuário que é bom. Tem um na boa e tem um cópia no céu. Cada vez que algo passar por bom mente, ao mesmo tempo ele é registrado no céu. Tudo aquilo que está na boa mente está registrado também no céu. Para saber, hoje a tecnologia tem ajudado nós a compreender isso. Tem usado esse exemplo da iCloud. Por causa da iCloud, então põe um registro no meu telefone, até aparecer automaticamente no iPad. Isso também, right? Para quem tem iPad e iPhone. Então, começar a trabalhar no telefone, por exemplo, se você tomar uma nota, depois quando querer bem concluir no iPad, que ele que tinha posto lá, ela aparecer ali ao mesmo tempo. Isso seguindo? É porque, evidentemente, quando um põe no telefone, ele baixa ela. Para satélite, right? É que te comunicar outra vez para aquele iPad, porque isto tudo está ligado no mesmo account. Isso seguindo? E, portanto, o que você põe um, automaticamente te aparecer naquele outro. Da mesma forma, o que não te põe ali, automaticamente te aparecer nos livros do céu. Deus tem uma cópia perfeita de tudo aquilo que você tem na boa. Tudo aquilo que é bom caráter. Tudo coisa que está registrado na semente é o que está lá. É por isso que tem essa passagem, podia ter posto ele no papel,
que espera para si a falar, quando vou morrer, ele fala, o espírito, o caráter, volta para Deus. O que ele quer falar é, tão somente agora ele fica na mão de Deus, já que tem mais nada que vou poder fazer. O que te bate céu, quando vieram-te falar o espírito, é caráter, é que simplesmente fica registrado lá. É por isso que quando Deus ressuscitar, vou transformar em pó. Como é que Deus está a fazer de quem que boa era? Deus está a fazer um novo corpo, porque ele quer precisar desse corpo betes que você tem. Ele te fazer um corpo novo e ele te download aquela cópia de bom caráter na boa cérebro outra vez. Deus guarda uma cópia de quem que boi nasceu. Enquanto vou viver, vou ter poder controlar, muito competir com ele, hein? Enquanto vou viver, vou ter um cópia, don't worry about it, ok? Don't worry about it. Enquanto vou viver, vou ter uma cópia na boa, ou vou ter um registro na boa, e ao mesmo tempo ter uma cópia na céu. Todo aquilo que nós põe nas nossas mentes, automaticamente está para ser registrado na céu. Nota, se vou ler aquela segunda passagem naquela folha agora, aquela segunda passagem está a falar o seguinte. The second one, coisa que ele fala. E ninguém se engane de que o pecado acariciado por algum tempo pode com facilidade ser deixado eventualmente. Ninguém se engane que o pecado Acariciado. vai poder pôr de lado, eventualmente. Continuar, por favor. Não acontece assim. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. A depravação física, mental e moral é a consequência. Podeis arrepender-vos do erro que cometestes e pôr os pés no caminho justo. Porém, o molde da vossa mente e a familiaridade com o mal vos tornarão difícil distinguir entre o bem e o mal. Vou notar, a terminar? Através dos maus hábitos formados, Satanás vos atacará sempre e sempre. Exato. Não procurar entender essa passagem juntos. Esse alguém e cometer pecado, depois de arrepender, ele pôr pé no lugar certo. Esse que fala alguém que confessar seu pecado. Não está junto? Mas o que acontecer com aquele pecado? Quando ele confessar aquele pecado evaporar, aquele hábito que ele desenvolver simplesmente desaparecer, onde é que ele fica? Na mente, certo? Ele fica na mente. E ele fala mesmo, por causa daquele registro, ou aquele molde que bom mente adapta com ele, ele fala para sempre. Enquanto vou viver, Satanás te tentar sempre e sempre. Que é interessante. Porque quando pessoas te atacam a doutrina da igreja adventista, que nunca te dá pessoas garantia da salvação, porque não te fala que Deus continuar com o registro de pecados, será que Deus continuar com o registro porque Ele continuar na nós? É o seguinte, pessoal? Lembra, Deus já tem um registro no santuário no céu, tal como vou ter um registro na boa mente. Quando vou confessar, vou abandonar, fica um registro. Vou esquecer de pecados que vou cometer ou não? Posso saber, ultimamente, estou a estudar com um grupo, há tem anos, como tenho lidado com esse grupo, pessoas que estavam a usar droga no passado e que estão a entrar no processo da restauração agora. De estudar a Bíblia com um grupo toda semana. Isto é mesmo, tens casas de recuperação que está bem, que é para ajudar, mesmo que o dono de que as casas é alguém que não estuda junto. E hoje, Brother Keith, se lembra dele, hoje ele está a pregar. Hoje mesmo, das horas, é capaz de estar na Facebook a pregar. Ele tem uma espécie, e me encorajá-lo para isso. Falar, brother, viriam à igreja. Deus pode capacitar, pregar para eles, ministrar para eles. E ele passar a fazer.
Why not? Deus te chama homens diferentes, para querer servir, ele tem dedicação, ele te estudar, Deus pode usar para isso. Afinal, Deus que te, nas alturas ali, as obras que te bem ser terminadas com pessoas que vão instituições de ensino. Aliás, este BAP, escolas de teologia, está bem corrompido. Então, alguém que te estudar a palavra de Deus, que te orar, que te pedir poder do Espírito Santo, isto é mesmo, está bem junto. Tudo semana. Eles têm que encontrar. É importante ele te ministrar para isto tudo sábado. Ele te mandar aqueles vídeos tudo sábado. Ele te falar, brother, se acaso falhando alguma coisa, deixa-me saber corrigir. E assim não tem estado. E além disso, uma vez por semana te encontrar com tu, deixa, não te fazer na... Como é que se chama as coisas no telefone? Zoom. Não te fazer na Zoom. É importante não estudar com eles. Claro, se qualquer dúvida, dá alguma direção. Mas, aquele grupo lá, é tudo pessoas que te lidam com, que foi viciados. Álcool, drogas, pesado, que teve na cadeia. Mas, uma coisa que está falando, they cannot play. Eles que podem brincar, pensar, por exemplo, nesse momento está limpo, e pensar para sempre, está tranquilo, está bem ficar limpo. É por isso recomendado que isto continue a atender e já... Mas é que isto mais? I think a meeting, que quando as reuniões que está bem da... I don't think é outra coisa, porque, tem a ver com drogas. Que isto seguir, que isto 12 steps, tem 12 passos que isto tem que respeitar, isto tem que bem para este meeting. Anos atrás, já tem cerca de 2 anos, teve um que estava a estudar com ele estava bem a casa, mas o saber dele, que era Ken, que era seu nome. Eu falei, era. Não se lembra dele. Não falei dele, right? Maneira, Ken estava limpo. Ele era viciado na droga no passado, mas naquela altura estava em casa toda semana que era para estudar Bíblia. Ele é um americano. Mas ele começou a fazer um trabalho, está trabalhando na construção, ele encontrar com esse grupo, e que, estava a ficar a fumar diante dele, de falar deste tipo de coisa. Ele era mais sugerindo que something was going on, mas nunca captava. Eu não falei, os guys, em flash, se foram, tem que fugir desde, é má influência. Alguns dias depois de encontrá-lo, overdose. Nessa casa, ele morreu. Alguns dias depois, Mas é isso, e quando estava a falar mesmo com o Kit, quando o Kit dá-me essa notícia, ele falou, que escusa quem violar, ele deixar de baixo meeting. E nós recomendamos continuar a atender. Que vou pensar, porque vou estar limpo agora, pronto, you're fine. It can come back. Aliás, vou precisar de dar exemplo drogados, vou ter na minha própria vida. De maneira que, se acaso, vou tiver cuidado, maus hábitos que vou desenvolver no passado, vícios, eles podem continuar a perseguir. Pensa o seguinte, pessoal. É exatamente o que essa passagem está falando. Por causa de hábitos que não desenvolver, vou confessar, sabe confessar, Deus perdoando, fine. Ele quer desaparecer, ele quer evaporar. Ele fica guardado. Ou seja, vou lembrar de pecado e se acaso vou manter submetido a Cristo todos os dias, um momento ou outro, que ele modo parte de você comporta fechar. Mas se acaso boca manter-te vigiar, que ele pode te abrir outra vez. And you go back into it again. Isso que é verdade, pessoal. Agora, como está falando, é exatamente porque a mente é parte santíssimo do santuário. Quando não confessar que querer falar que pecado evaporar, manter esse registro no vosso cérebro, tal como manter no céu. Deus que está apagado no céu, porque se Deus desaparecer, tinha desaparecer do vosso cérebro também. E esse que seria parte do desenvolvimento de caráter. O próprio Satanás estava acusando Deus de tal coisa. Pelo menos não se faz ali. Porque não está uma coisa. Por isso que povo esse título dessa mensagem, uma vantagem no tempo da... Você saber que Deus também apagar os pecados, anyways, do vosso cérebro. Bíblia fala tem uma altura, aliás, nota o Bíblia falando, Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 19, que o Ezequiel fala. Atos 3, verso 19.
Acts of the Apostles, chapter 3. Verso 19, que o Pedro fala. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Dia Deus quer apagar pecados, e no período do refrigério, no período da chuva serôdia. Tem uma fase específica no mundo que Deus te propõe a apagar pecados. Quando Deus apagar no céu, automaticamente ele ser apagado na boa mente. Porque lembra como falar, o que te bate ser registrado ali, ser registrado lá. É tal como quando um apagão que usa nem iPad, ele é apagado nem telefone. Deus que está apagando nesse momento pecados no céu, porque bom mesmo vou ter um registro dele na boa mente. Ou seja, vou abandonar pecado, vou confessar, mas ele mantém lá. Vou te lembrar dele. Tal como Deus te lembrar do que vou fazer também. Às vezes as pessoas têm essa ideia, quando vou perdoar, vou te esquecer. Quando vou perdoar, vou te esquecer. Alguém fizer mal, vou perdoar, vou esquecer. Não, é uma linguagem que não te usar, mas não saber o que é prático. Vou esquecer o que a pessoa fazer. Vou te lembrar, vou ter memória, não saber o que vou fazer. Tão somente um que está ficar te trazer, te dar com ele, te procurar revivê-lo. Não, quer te fazer isso. Não quer te bem pôr diante de boa, não, claro que não. Mas vou esquecer do pecado que vou cometer. Aliás, que a pessoa cometeu contra boa. É por isso que quando a pessoa torna visível segunda vez, ele por isso chegar a um ponto, vou usar boa memória, vou ter que falar, não poder ter perdoado. Mas nunca também põe a cabeça na mesma situação outra vez que eu vou. Vou fazer ele 2 vezes, portanto, pode ser 3, dependente da maneira que vou julgar a circunstância, 4, sei lá. Vou continuar a perdoar tudo bem, mas boca de bar para trás para a mesma situação outra vez, por causa da memória que vou ter. Ou não? Quando alguém fizer ele 3, 4 vezes, vou agir como, é a primeira vez que vou fazer mesmo. Porque a memória nunca tem memória do que aconteceu antes. Que é ridículo. Não, vou ter uma memória, que usa ficar registrado. Também, portanto, que é esquisito pensar que Deus tem um registro do que vou fazer. Até no juízo, quando Deus tem que purificar o santuário no céu, juntamente com o momento de embora. E essa é a vantagem que vou ter no tempo de angústia. Deus te vai dar ou permitir ter um momento no tempo de angústia, que boca te vai lembrar de pecados que vou cometer antes. Satanás que te vai poder certamente tentar nos pecados que vou cometer antes, no tempo de angústia. Tudo o que ele poder vai fazer é apresentar coisa fresca, novo, diante de boa. Afinal, 144 mil que te vai passar para a mesma experiência do Senhor Jesus Cristo. Getsemane, é que te comparar, mas que o mesmo princípio de angústia que o Senhor Jesus teve na Getsemane, é o mesmo 144 mil que também tem nos últimos dias. O Senhor Jesus que dava de ser perseguido pela igreja e Estado, que era sacerdote com o poder civil romano. Aliás, ele passava por 6 julgamentos, 3 religiosos e 3 civis. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado. 144 mil nos últimos dias também lidar com o poder civil e religioso, perseguição. O Senhor Jesus tinha pecado que era para lembrar? Sim ou não? Não, ele que tinha pecado para lembrar. Que lá é privilégio, não te bem passar, ou seja, o que Deus te bem procurar provar com os 144 mil é que isto poder viver tal como o Senhor Jesus Cristo. Que foi tão somente o Senhor Jesus que podia viver sem pecado, perfeito, quando que tem um intercessor, mas mesma forma as últimas gerações. O Senhor Jesus que tinha pecado para lembrar, da mesma forma, agora o Senhor Jesus que tinha natureza humana caída, sim ou não? A natureza humana do Senhor Jesus era caída ou não? Era caída. Ele que tinha a natureza de Adão antes de pecado, ele tinha uma natureza caída, frágil, e que podia pecar com facilidade quando ele fosse tentado, se que fosse poder Deus te guardar. Que é assim?
nós não continuar com a natureza humana caída, tal como o Senhor Jesus Cristo, tão somente quando o Senhor Jesus terminar o trabalho e nasceu, ele está a pagar registro de pecados anteriores que vai cometer. Porque quando ele é apagado no céu, automaticamente ele é apagado na boa. Não é no Levítico que Deus te purifica o santuário e ao mesmo tempo te purificar o povo. Que é o que não lemos? Pode ser purificado dos pecados. Não, isso talvez que te pareça ainda tão claro para você. Olha as passagens, aquela quinta passagem, número 5, naquela folha. Passagem número 5. Vou te falar o seguinte. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimiria a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Os seus pecados foram examinados e apagados no juízo. Eles não podem trazê-los à lembrança. Pecados foi examinado e apagados, e a partir de então, es que poder trazer lá. Você tenta. Ele fala que tem um senso de sua indignidade. Na outra passagem, ele está falando de saber durante sua vida que viver da forma mais digna. Mas poder lembrar de alguma coisa, não, porque ele foi apagado. Lembrar, registro é que está ali, é mesmo registro é que está lá. Quando Deus apagar, nasceu, ele está apagado de mente daquele que está vivo. Aquele que está morto, óbvio, que poder ter aquela experiência, ele é apagado. Quando Deus levantar e dá um caráter, esse caráter no novo corpo, ele quer também com o registro, lembrança de pecados do passado. Mas este do passado tem aquela experiência, quando eles ressuscitar, mas a geração em que está vivo, não está aquela passagem a seguir. Debaixo daquele, uma outra passagem que fala a mesma coisa. Aqueles que adiam a preparação para o dia de Deus não podem obtê-la no tempo da angústia ou em qualquer outro período no futuro. Os justos não cessarão os seus fervorosos e agonizantes clamores pela libertação. Eles não conseguem trazer à mente qualquer pecado em particular, mas em toda a sua vida eles podem ver pouca coisa boa. Essa parte ali que eu falar pouco, continua. Os seus pecados foram de antemão enviados para o juízo, e o perdão lhes foi escrito. Os seus pecados foram levados para a terra do esquecimento, e eles não podem trazê-los à lembrança. That's right. Olha aquele debaixo, já agora, debaixo de lá. Assim como na expiação final, os pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados dos registros do céu, para não mais serem lembrados nem virem à mente. Assim, no serviço típico, eram levados ao deserto, para sempre separados da congregação. Para não serem lembrados nem virem à mente. Vai notar? A partir do momento que ele for apagado, nasceu. Ele é ao mesmo tempo apagado na boa. E boa que poder lembrar dele mais. Mas te vai ser tentado, óbvio, a natureza continua caída, mas te vai ser tentado, mas te vai passar para angústia, inimigo te vai procurar torturar com medo, mas a partir do momento que o trabalho no céu terminar, os pecados foram apagados lá, ao mesmo tempo também ele é apagado no momento. Isto mostra a conexão entre mente e céu. Tal como falamos, hoje é um santuário ali, tem uma perfeita cópia de caráter que nós mente no céu. Tem uma ligação. Tudo aquilo que nós pensar, ele vai céu. Tudo aquilo que nós falar, ele vai céu. Todo o pecado que vou cometer, ele está bem. Toda a justiça, toda a boa obra que vou fazer, ele está bem. Ele é registrado na boa conta, no céu.
É por isso que mantém-se registro lá porque ele está na boa. Make sense, pessoal? Make sense? Amém, claro. A não ser que entendeu o que foi dito. Agora, muito é interessante quando, mesmo depois que já me tinha posto isso junto, maneira que, ultimamente, também usar a palavra ventilado, você sabe o que eu quero falar, certo? Alguém que foi ventilado, você sabe o que dizer, right? Alright. Para não que eu tenho que usar palavras que criam os problemas. Ultimamente tem tornado popular, porque, nota, essa ligação, certo? Mente e céu. Mente e céu. E o que Satanás procura fazer é causar interferência e procurar afetar a boa mente, em vez de céu afetar a boa mente. Mas, deve ter alguma coisa que está na nossa mente e que também está no céu e que te liga a nós com o céu. É o seguinte? Ultimamente, um dos senhores ouvi de maneira que tem sido falado de pessoas que foi ventilado, de maneira que no sistema de Bluetooth tem isto registrado como se fosse uma máquina. Vocês ouviram isso? É tal como quando botem o telefone, botem usar Bluetooth é esse sistema sem fio. Right? Ou seja, coisas que acontecem, vou precisar de fio para ligar as coisas. Botem o telefone e botem carro. Vou poder usar Bluetooth, vou usar o telefone a te conectar com o carro. Right? Nesse caso tem que ter um chip no carro e tem que ter um chip na boa. Telefone, alguma coisa que te conectar os dois. É o seguinte? Isso chama-la computer chip, se você quiser. É que te fazer que eles se conectar aquele lá. Teste ser feito em várias partes do mundo mesmo, nesse momento, é que te demonstrar a pessoas que foi ventilado, quando bota o computador aberto, bota o Bluetooth aberto, procurar checar a conexão, pessoas que é ventilado, está passar um adereço registrar no computador. É o seguinte? Amém. Já testado várias formas de demonstrar isso. Porque cada máquina, se você quiser eletrônico, ela tem um endereço nele. É que te identificar, você entende? Portanto, é como se acaso tem algo que dentro das pessoas é que te identificas como um endereço. E é por isso que quando tem, a ver mesmo esse testemunho dos homens, ela estava a mostrar mesmo. Ela estava a falar de maneira que tudo onde é com te registrar. Não te entrar dentro de um carro a te registrar, não te aproximar do computador a te registrar, mesmo televisão a te registrar, não ficar de receber notificação. Aliás, nota aquela passagem a seguir, debaixo, nota nas notícias que está falando, está explicado ali. Vamos esquecer o número de passagem agora. Número 8? Oitavo, ok. O que acontece a seguir é que humanos ventilados estão omitindo códigos Bluetooth. Há um fenômeno acontecendo chamado de vídeos de desafio Bluetooth. Normalmente, os dispositivos Bluetooth têm nomes, mas o que está acontecendo agora é que quando alguém entra em uma sala lotada de pessoas ventiladas, há endereços Bluetooth anônimos que aparecem. São endereços anônimos de indivíduos ventilados que estão emitindo um sinal. Uma equipe de pesquisa francesa confirmou isso quando pararam voluntários aleatórios em um parque. A equipe separou os grupos em indivíduos ventilados e não ventilados e testou os seus aparelhos. A equipe descobriu que o ventilado registrou um endereço MAC, seu nome. Para ser claro, o endereço MAC é um código de vestimenta das máquinas. Todo o hardware eletrônico que as torna identificáveis sem fios. É um endereço exclusivo para o dispositivo, portanto, é apenas um número hexadecimal que identifica um hardware específico. E cada pessoa ventilada está divulgando um código separado e exclusivo. Amém.
Quer dizer, esse que é que usa para falar, amém? Está por os endereços, é porque deve ter algum tipo, chip, se é que não podemos chamar, dentro dos indivíduos, é que te fazes registrar como se é uma máquina, como se é um telefone, é que está lá, por causa de algo que está dentro deles. E é interessante quando estava a pensar nisso, em conexão com as mensagens, porque essa ideia de conexão, tal como nojamento com o céu, inimigo, tal como o Flávio, de procurar fazer a mesma coisa. Pessoal, não precisa abrir nos outros. É certo este tipo de informação ali, que vou perder tempo em comunicar com pessoas que vou saber exatamente a maneira que é. De fechado, é mentira, pronto, acabou perder o tempo. Falar com quem realmente está interessado. Eles que têm noção de uma guerra espiritual que tem envolvido em tudo isso. Eles que têm noção. Amém. Para pessoas que estudam a Bíblia, que compreendem a profecia, que compreendem dias que não te viver, enganos satânicos, maneira que Satanás te procura fazer de tudo para ganhar vantagem sobre o povo de Deus, maneira que ele te vencer nos últimos dias, coisas do tipo que te acontecem no mundo é coincidência? Pode pensar que é coincidência. A semana eu mandei a alguns de nós um vídeo da maneira nome das homens, podcaster, Joe Rogan, right? E que estava a entrevistar Robert Malone. Eu sabia quem que é Malone? Malone é o homem que inventou essa vacina, essa mRNA vaccine, essa tecnologia, certo? Aliás, mesmo essa vacina, porque ele é vacinologista. Ou seja, é certo, maneira que quando eles põem junto, que é ele que põe junto, mas modo que vou falar de tecnologia de vacina, ele criou. Das vacinas ali, mRNA vaccine. Ele falou mesmo quando ele estava a tomar as vacinas, aquela enfermeira que estava a dar ele falou que ele muito é quem inventa isso. Muito falou, mas eu queria fazer foto com ele. Estava entrevistando o Joe Rogan, esse homem que estava a entrevistar, ele tem cerca de milhões de pessoas que tu vê. Ele está numa plataforma que é Spotify. Desde que ele entrevistou Malone, tem tido um movimento, cartas que foi escrito para vários médicos, especialmente tem um cantor, que é Neil Young. É que fala, ou nós traz Joe Rogan daquela plataforma, ou nós temos que trazer música de lá, porque ele tem essas músicas lá. Eles falam, ok, então nós trazemos música. Ele apela agora para pessoas que trabalham lá para já abandonar aquela company simplesmente porque tem os homens que têm programa lá. Joe Rogan. Porque ele tem entrevistado não apenas esse Malone, mas outros médicos ultimamente, mas só aquela company decidiu apanhar aqueles vídeos que ele tem entrevistado os homens para na chão. Escatral, mas que os vídeos expõem na chão. É por isso que mandar alguns de nós a semana, nós que estou no YouTube, nós estou na Braidion. Vamos falar de Braidion antes, se nós quiser algumas das informações que eu estou no YouTube. Mas é interessante ficar a pensar, o que está passando no mundo? Os homens iam criar essa vacina. Nesse caso, o que o brother fala, tecnologia, qual é a palavra que vou usar? Não, aquela expressão que vou usar há bocado. O sistema de vacina, mRNA vaccine. E ele estava a falar. Isto cortava em todo lugar, porque ele está a falar a pessoas para receber as vacinas. Ele recebeu logo no princípio, ele falou uma coisa que está a falar, é um passado tem vários problemas de saúde depois que receber. Esse é o homem. E ele está a falar a pessoas hoje que não se recebeu. Ou ele fala quem quiser recebê-lo, ele toma, mas nunca deve ser mandatório. Ele fala está disposto a dar vida para brigar para ingerir nas crianças. Ele fala que lá há um monte que está disposto a morrer nele. Como é? Ele fala, se mim é criar esse sistema, se nunca poder ter voz para falar, ele fala quem que poder ter voz? E assim entende, pessoal? Se o homem criar sistema de vacina que extingiria nas pessoas, se ele é considerado alguém que está a lançar má informação para o mundo, ele que deve ter nas plataformas, onde é que ele está a cortar? Porque eu estou a achar no YouTube. Why? Ele fala, se mim isto corta, quem que pode ter voz para falar alguma coisa então? Eu sei, pessoal.
Pessoas que te acordam. Se esse homem criasse vacina, ele te falar para a boca receber, isto te cortar na tudo, why? A mim ele é cientista, ele quer um Zé ninguém, ele cria, ele te falar para a boca receber, não tem que repetir várias vezes para meter nós na cabeça, pessoal. Ou para meter alguém na cabeça que precisa ouvir isso. A mim, pelo menos, botava falar, you know what? Já com que tenho absoluta certeza, I'm gonna stop. O que te falar, algumas pessoas estão a falar, ok, que não dizer não barulho sobre isso. Não a tornar um caso grave. Satanás, a te procurar ganhar vantagem sobre seres humanos, como é que simplesmente não quer dizer um barulho sobre isso? Como é que apenas o outro lado é que poder ser promovido em todo lugar e nós nunca podemos falar nada quando tem a ver com a própria salvação de pessoas é que poder estar em risco? É o seguinte, pessoal. Portanto, algo precisar ser dito, pessoas precisar ser alertadas, pelo menos que a gente quiser ouvir. Why que você cala pessoas para falar? Why que apenas botem os grupos ali, governo, ou as pessoas que ligadas com o governo, que é jesuítas, Fauci que foi treinado para jesuíta, as outras CDC, o diretor de CDC que foi treinado para jesuítas, homens do tipo que é questionáveis, é que te falam muito de maneira que o mundo deve funcionar. A minha informação após informação é que está disponível. Que a maior parte de pessoas quer saber porque isto vê apenas YouTube, ou então os médicos populares é que está falando tudo alguém a mesma coisa. O que é dito de vários outros cientistas é que está falando diferente. Why que você fala? Wait a minute. Why que está calado tais homens? Why que está te trazes para a arena pública para tudo alguém ter uma conversa, para não ouvir dois lados, para depois não fazer nossa decisão? Why? Essa é a razão suficiente para que eu queria injetar essa, maneira como chamar, ventilação dentro da minha corpo. Se você não dá mais nenhuma razão, essa é a razão suficiente. Isso criar pessoas suspeitas. Você tem que desconfiar. Você tem que considerar que alguma coisa está torto. Que pode ser normal para o Estado funcionar dessa forma. Além de várias outras razões. Mas, agora você tem adventistas de sétimo dia. Nota o que é conferência, mesmo no final dos anos passados, falando naquela passagem que botei de baixo. Escreve uma em 2015, botava a pensar que, depois de 2015, de maneira que vários adventistas têm protestado, estava a mudar de ideia. De maneira que a igreja adventista de suportar a vacinação. Nos anos que passam ali em outubro, eles decidiram fazer um update, e bem ainda com mais arrogância. Nós adventistas que contentes, porque afinal nós te escrever cartas que como adventistas nós que poder tomar, mas não queria deixar o mundo saber que nós te suportar mesmo mandato para forçar as pessoas a tomar. Você pensa o que a conferência escreveu esses dias? Ou poucos meses atrás? Certo, botei esse pastor esses dias, é verdade mesmo, Manuela, que mandamos vídeo como mandar para alguns de nós já tinham elogiado. Esse pastor está procurando demonstrar que quem escreveu isso, que tem a autoridade que era para escrever. Mas a conferência respondeu esses dias, está a falar, vocês têm autoridade, não passagem de autoridade, anyways. Se que tinha ele, não está a falar, não passagem de autoridade para escrever. Não está o que eles falam, algumas partes que estão na carta, ou o que se torna público no website da conferência. Coisa que ele fala. À luz da magnitude global da pandemia, das mortes, incapacidades e efeitos a longo prazo do Covid-19, que estão surgindo em todas as faixas etárias, incentivamos os nossos membros a considerar a imunização responsável e a promoção e facilitação do desenvolvimento do que é comumente chamado de imunidade de rebanho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não se opõe à segurança pública e aos mandatos de saúde do governo. Diz que opõe a mandatos. E lembra, esse era no outubro, quando nesse momento aquele mandato houve a corte. Acaba com ele. Agora ele fica à mercê de companies. Quem quiser te forçá-lo, quem quer que te forçá-lo. Mas esse era mesmo quando tinha um mandato, ou pelo menos já estava de parecer que ele estava de bem existir. Este está falando não que te contra mandato, não te suportar. Não se suportar mandato para vacina, pessoal? Não. Mas esse é o que a nossa conferência fala, que está suportar.
Continuar, por favor. A submissão às autoridades governamentais é um princípio bíblico, Yeah, sure. a menos que entre em conflito com a obediência a Deus. Ao te entrar em conflito com a obediência a Deus, o que te acontecer no mundo nas horas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em consulta com os Ministérios da Saúde e Assuntos Públicos Claro. e os Departamentos da Liberdade Religiosa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, está convencida de que os programas de vacinação que geralmente estão sendo realizados são importantes para a saúde, para a segurança e saúde dos nossos membros e da comunidade em geral. Portanto, alegações de liberdade religiosa não são usadas apropriadamente para se opor a mandatos governamentais. Ok, vamos fazer uma pausa ali. Qual é a informação que este das companies? É o seguinte, isto deixa as companies saber que se alguém escrever uma carta a falar por razão religiosa que quer tomar vacina, isto deixa as companies saber que é verdade que nós aceitamos. Te perguntar para pessoas que estão ligadas à conferência, que ela te representa. Continuar, por favor. Portanto, alegações de liberdade religiosas não são usadas apropriadamente para se opor a mandatos governamentais ou programas de empreendedores destinados a proteger a saúde e a segurança das suas comunidades. A terminar, certo? É impressionante. Que lá deixa o povo de Deus na mão. E diante de tudo, por falar mesmo de Joe Rogan, que é alguém mundano, ele já que tem um problema. Quando ele entrevistasse Malone, ele reconhecer something is wrong. Isso que make sense. I mean, é crazy o que é que aconteceu. Bom é alguém que deve ter autoridade para ser ouvido. E adventistas, no entanto, isto já que tem nenhum problema. Tudo custa três. Mas você vê que tem uma razão por trás. Dinheiro. Não dá aquela passagem de baixo, os anos que passa, acho que é em 2020. E esse é apenas uma ajuda extra que eles receberam da Medicare. Estou preocupado, ela está passando, talvez. The Medicare, não está o que ela está falando. A Advent Health recebeu um total de 110 milhões do governo federal, como parte dos fundos de ajuda da Covid-19 distribuídos aos sistemas e provedores de saúde. Esse é apenas uma ajuda extra que a Medicare dá, 110 dólares. E é claro, Medicare te dá ajuda, por exemplo, para UT Pines? Why? Porque vai ter que funcionar como um hospital do mundo para eles reconhecer, ou não? Vai ter que ingerir drogas, vai ter que adaptar naquilo que é esse padrão, vai ter que ensinar o que é que eles falam. Se a igreja adventista decidir suportar ou deixar de suportar o governo. Thank you very much. Thanks. Se de repente conferência geral te escrever diferente, isto continuar a receber suporte? Sorry. Não, esquece de continuar. Aliás, não está naquele debaixo que bateu um pedaço lá, que dava uma ideia de dinheiro que eles receberam no ano que passou. Pois é que ele falou. Dados financeiros para relatórios de custos hospitalares, os dados de reivindicações do Medicare ou PPS são para o ano civil que termina em 31 de dezembro de 2020. Nome e endereço: Advent Health, Orlando, Flórida. Receita total do paciente: 20 É difícil ler. trilhões. Não, de começar na Bilhões. bilhões. 20 bilhões, que lá tem milhões. Continua, lê, por favor. Determina. Não, lê aquele número. 20 bilhões.
272 milhões e também 1.524. Que lá é dinheiro que eles receber basicamente de Medicare. É que te pagar em hospitais. Que lá é advento real do nosso sistema de hospitais adventista. Aliás, vou notar esse nome. Mas é que é chamado? Advent Health. Dantes já era chamado Adventist Health. Eles mudaram para Advent Health. Why que eles era chamado Seventh Day Adventist Health? Porque se comprometer com o mundo. Adventist, até que ainda que era completo, mas eles decidiram que ela era ofensivo demais para o mundo. Então eles decidiram mudar para Advent Health. E se você ler nesse website, você saber por que razão eles para Advent Health. Why Advent Health? Vou poder pensar é por causa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Não. Esse argumento é Advent because good news is coming in the field of health. Boa notícia e também no campo de saúde nos próximos dias. É por isso que Advent, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Advent of good news. Nós entendemos, pessoal? Esse é um sistema corrompido completamente. O sistema de hospitais nunca Deus instituiu. Não falaria há tempos. Deus dá-nos um sistema de sanatórios, ou não? Tratamento natural, que nunca tinha alguma ligação com Medicare. Porque, óbvio, Medicare que vai suportar tratamento natural. E, portanto, quando tem conferência de comprometer, dinheiro, os pecados de dinheiro que tem que entrar na igreja adventista de 10º anualmente. No máximo, 2 bilhões. No máximo. Líbano tem 20 bilhões. É que tem que entrar, e ela quer favorecer só nos hospitais, é tudo esse sistema de conferência. Não se entende, pessoal? E, portanto, se eles decidirem contra o sistema de saúde, vão notar que isto causou um colapso mesmo na instituição adventista de 7º dia. Não se captaram? É por isso que é poder. É por isso que eles têm que deixar membros de igreja na mão e suportar o sistema, suportar Joe Biden, com o seu mandato, pode ver bater mal. Porque se boca tomar, não que tu tomar dinheiro. Pessoal, não inclina a cabeça, não puxa tempo ali. Não inclina a cabeça na hora. Vamos falar de tempos sérios que nós estamos a viver. Os próximos dias, nos apresentava ainda mais alguns pontos para consideração. Sério. E bom notar essencialmente nas mensagens de hoje, é cuidado que você tem com o momento. Parar para pensar naquelas passagens, aquele conceito, santuário no céu, santuário na terra, bom santuário de Deus na terra. Pode ver, tem muito cuidado com o que está passando no momento. Satanás está procurando atacar nós na mente. Claramente. E quando te lê de possibilidades de mesmo do que está passando no mundo, nunca te estranhar absolutamente nada. Satanás está procurando pôr coisas no corpo de homens, por forma que ele poder ter controle sobre o pode achar que Satanás que te existe, pode deve ter cuidado, especialmente quando Deus permitiu, não tem tudo e razão para suspeita. É Deus que tem permitido isso. A luz está a brilhar no meio dessa escuridão. Para o povo de Deus parar e pensar, até porque nunca precisar desse sistema. Deus dá-nos um melhor. Deus dá-nos leis de saúde. Mas não queria focalizar no momento e de maneira que vou te tratá-lo. O que vou te permitir vá para lá, porque o que vou te permitir vá para o momento, vou te permitir vá céu ao mesmo tempo. O que vou te já, o que vou te ver, vou te mandar para o céu.
Pode pensar em algo que está somente bom, pode te afetar só bom, só bem que te lida com ele. Não tem uma fotografia perfeita que Deus te guarda no céu mesmo. Não te contamina o céu cada vez que não te viver no pecado. Vai pensar nisso. Cada decisão que vou fazer que é torto, vou contaminar o céu com a hora. Tem que acabar. Pai, então pedimos para ajudar-nos a arrepender através do poder do Espírito de Deus. Porque tem outro jeito. Sozinhos nunca de poder, não precisar de poder, não precisar de assistência. Ajudar-nos a despertar para a realidade de seriedade do que está passando no mundo nas horas. Compreender que dias é maus e isto fica cada vez mais curto. E confites de Senhor não precisar ser inteligente e andar na luz que Senhor tem dado a nós. Que te louva, Senhor Pai, pela luz que Senhor tem dado a nós como adventistas do sétimo dia. Obrigado por todos os conselhos que Senhor tem dado a nós. Obrigado pelo espírito da profecia. Ajudar-nos a fazer uso dele, crer nele e demonstrar isso na prática na nossa própria vida. Perdoar-nos como um povo, claramente, Pai. Vais nós mesmo tu vir nas horas de dormir. Não quer acordar, não quer sacudir de jeito nenhum. Só um milagre de Senhor para fazer isso e te pedir Senhor para fazer. Despertar o povo de Senhor, Pai, reavivar-nos, consciencializar-nos do que é necessário para não fazer, para cooperar para isso. Mas, por favor, fazer de tudo para salvar-nos. Eu saber o que é necessário na vida de cada indivíduo. Fazer o que é necessário, por favor, para salvar o povo de Senhor. Salvar a congregação, Pai. Salva-nos. Ajudar-nos a compreender a missão que o Senhor tem determinado para nós, baseados nos privilégios que o Senhor tem dado a nós também. Te suplico, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo.